pequeno prazer de comer um bolo é muito diferente para uma pessoa multimilionária com sucesso mundial para uma pessoa comum. Então talvez um simples prazer pode despertar de volta a criatividade do John. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Vamos continuar nossa conversa de John Frusciante e hoje a gente vai interpretar Carvel. Muito obrigado a todos aí que sugeriram músicas mais animadas do John Frusciante nos comentários para quebrar, e essa palavra foi muito bem escolhida, quebrar um pouco a rotina de analisar essas músicas um pouquinho mais devagar, assim, né? Não tão quebradeira, né? Então é sempre legal ver uma música mais embalada com uma quebradeira do John Frusciante. E por sinal, essa música, Carvel, ela me lembra muito, assim, é uma primeira escutada, ela poderia tranquilamente, e se tivesse algumas mudanças ali na produção, ela poderia tranquilamente ser uma música do Chili Peppers. Eu consigo imaginar o Anthony cantando essa música tranquilamente, talvez mudando a letra, né, porque é uma letra clássica John, com algumas coisas bem enigmáticas, mas eu consigo ver ela aí com uma polidinha do Rick Rubin e as letras e descontrações do Anthony Kiedis, e ela poderia entrar facilmente em algum disco do Chili Peppers. Talvez até, será que não foi rejeitada? Será que ele não apresentou essa ideia pra banda e eles não quiseram? Ou já tinha material suficiente e ele deixou pra carreira solo? Talvez, quem sabe, não sabemos. Sabe, deixa embaixo nos comentários, né? Mas obrigado a todos aí que contribuem, fazem suas sugestões e entendem o meu sofrimento a traduzir músicas mais lentas, né? E vocês sabem, já falei várias vezes, eu não domino totalmente aí a carreira solo do John Frusciante, então é muito legal da gente colaborar e fazer junto a construção dessas interpretações, né? O que eu falo aqui, por não conhecer tanto a fundo o que ele quis dizer com isso, e as músicas e as letras dele são tão enigmáticas, às vezes é difícil de saber exatamente o que ele quis falar com isso, mas esse é o interessante do inglês e é o interessante de estudar, e a proposta desse canal, a gente interpretar e tirar as nossas próprias conclusões das letras que a gente analisa. Então vamos falar da música de hoje. A gente pode começar falando sobre o nome da música. Carvel é uma outra forma de pronunciar Carvel, e as duas palavras significam caravela e embarcação. É uma bela coincidência, já que a gente recém fez uma letra do Chili Peppers que falava sobre embarcações. Então aí talvez o Anthony e o John em sincronia, né? Uma bela coincidência. Vamos pro verso 1. When I try, I force it out, never looking in, only out. Now is the time for millions to lose, never the same since I lost you. Interessante e já bem introspectivo, né? Quando eu tento, eu forço para fora. Nunca olhando para dentro, mas apenas para fora. Aqui é uma ideia, talvez, de criatividade, assim, né? Ele falando que as músicas que ele escreve, ele tenta forçar a maneira de escrever. Talvez ele não esteja olhando para ele mesmo, mas simplesmente para o externo. Talvez na dependência ou na expectativa que as pessoas têm do trabalho dele. Now is the time for millions to lose. Agora é a hora que milhões vão perder. E aí talvez pode ser o milhões monetário, mas pode ser o milhões de pessoas que esperam algo dele, que talvez tenha as pessoas que esperam as músicas mais descontraídas quando ele trabalha com o Chili Peppers, ou as pessoas que esperam as músicas mais introspectivas na sua carreira solo. Never the same since I lost you. Nunca o mesmo desde que eu te perdi. Então, o que eu vou chutar por essa primeira frase, a gente vai ver se o chute está certo. Tenho feito isso muito ultimamente, né? Eu dou um chute no início da música, depois eu confirmo se o chute acertou ou não. Mas essa ideia de que ele perdeu talvez não seja uma pessoa, talvez seja a ideia de criatividade. Então eu acho que por essa ideia de forçar, when I try, I force it out. Então quando eu tento, eu forço. Ele está confirmando que quando ele tenta, ele força. Never looking in, então ele não olha para si, não olha para dentro, para sua essência. Only out, apenas para fora. Now is the time for millions to lose. Então agora é a hora de perder milhões, ou de milhões se perderem. Interessante, né? Vamos continuar lendo a letra e talvez a gente descubra o que ele quis dizer. Running me out of town, wishing the best around. Would only get off my back. Heaven receives you and throws you back. Então ele está falando de alguém. Running me out of town, me correndo da cidade. Então não queriam ele ali. Será que ele está falando da ideia de sair do Chili Peppers? Wishing the best around. Então desejando o melhor, generalizado, né? Best around, então desejando o melhor para tudo, né? Ah, tudo de bom, é isso que ele está falando. Would only get off my back, heaven receives you and throws you back. Então apenas tiraria das minhas costas, né? Essa ideia de tirar um peso das costas, mas o get off my back no inglês também é uma expressão para dizer me deixe em paz. Então apenas me deixaria em paz. Heaven receives you and throws you back. Então o céu te recebe, mas te joga de volta. Então eu não sei, né? Será? É interessante, assim. Pode ser essa ideia de ele ter saído do Chili Peppers, mas a ideia de o céu te receber e te jogar de volta, talvez a ideia de que não tá na hora ainda. Então pode ser uma talvez, não quero dizer que seja abuso de substâncias, né? Mas talvez uma overdose, foi pro céu e voltou, então foi reanimado. Pode ser, mas não quero dizer que seja isso. Mas tem essa ideia também, talvez ainda continuando com o meu chute de criatividade.
A ideia de que ele perdeu a criatividade, então ele está lamentando aí, né, velando o falecimento da sua criatividade temporária, mas ela foi ao céu, subiu, mas depois retornou de volta para as mãos guitarrísticas do John. Estamos viajando, né? Mas tudo bem. Essa é a carreira solo do John, ela é bem mais viajante do que a gente espera, né? Sending a dummy to my God. Então ele repete várias vezes, né? Sending a dummy to my God. Então eu estou enviando o dummy, a ideia de um boneco, né? Um sósia, a ideia de algo que pareça contigo, um manequim, assim, né? O dummy tem aquela ideia daqueles bonecos que eles fazem os testes no carro, né? Pra batida e tal, né? Aquele bonequinho que tem uns desenhos pintados e tal. Esse é o dummy. Então a ideia de um boneco, algo inanimado. Talvez uma forma que se assemelhe a ele, mas não seja exatamente. Então o dummy é a ideia de disfarce, a ideia de enganar, a ideia de um impostor. Então ele está mandando um impostor para o Deus dele, né? Então a ideia de que ele tem uma fé, tem uma religião, e ele está mandando alguém no lugar dele para ir aos céus. Olha só, interessante. Porque talvez ele ache que não seja a hora dele ainda. Pode ser também. E aí remete a uma letra que a gente já traduziu, né? Que ele tinha conversado com os espíritos em uma das suas viagens psicodélicas e eles disseram, olha, não é tua hora ainda, mas tu tem que parar de abusar dessas substâncias aí, senão vai chegar a tua hora. Então talvez ele disse, mandei um impostor pro céu porque não chegou minha hora ainda. E aí, quanto mais a gente vai traduzindo as letras da carreira solo dele, talvez elas vão fazendo sentido, né? Elas vão se entrelaçando e fazendo mais sentido. Driving to eat a Carvel cake. Driving to eat, driving to eat, driving to eat. Então, o John com fome aqui, né? Então, ele está dirigindo para comer um Carvel cake, né? O bolo caravela. E essa ideia que tem uma marca de bolos ali, não sei se é americana, não sei se é inglesa, mas o nome é Carvel. Então, ele está indo querer comer um bolo Carvel, que é um bolo de sorvete. Então, está sendo bem literal, né? Não imagino que um bolo de sorvete seja uma gíria para alguma coisa. Não vou dizer que é substância. Somewhere you know isn't where you think. Driving to eat, have you gone away? Então, algum lugar que você conhece não é onde você pensa, né? Não é o que você pensa. Curioso, interessante. Então, a ideia de que a tua realidade ela pode ser fabricada, pode ser formada, e o que tu acha que é real, talvez não seja. Isso é totalmente freudiano, hein? Driving to eat. Então, dirigindo para comer. Interessante. Não imagino que isso seja uma metáfora para alguma coisa, né? Mas a ideia de fome, a ideia de que falta alguma coisa, talvez uma escassez, uma fome criativa. Pode ser isso. Talvez a inspiração dele pode vir de ir comer esse bolo específico em algum lugar específico que remeta a ele a algum momento mais alegre, algum momento mais simples, talvez. Porque o pequeno prazer de comer um bolo é muito diferente para uma pessoa multimilionária com sucesso mundial para uma pessoa comum. Então, talvez um simples prazer pode despertar de volta a criatividade do John. Tô chutando longe, hein? Have you gone away? Será que você foi embora? Talvez a musa inspiradora, a criatividade. Esse é o meu chute. Have you gone away already? Come back. Então, será que você foi embora? Será que você já foi embora? Volte. Por eu ter essa afinidade com a composição, é isso que me remete, assim, a esse talvez um bloqueio criativo. Talvez o John aí querendo criar alguma coisa e a inspiração não tá vindo. E ele tá de alguma forma tentando analisar suas circunstâncias e esperando que algo desperte aquela fagulha que faz o criador, o artista, completar as suas obras. Claro que tudo nas suas devidas proporções, mas essa parte do processo é legal para todos, né? Quem é criativo, independente de sucesso, independente de qualidade, todo mundo tem essa parte onde tu sente um bloqueio criativo, um bloqueio onde as ideias não estão fluindo, onde talvez aquilo que tu quisesse criar não está tomando forma. E é isso que me remete, assim, ele tentando buscar pequenas inspirações para trazer a sua inspiração de volta. All the good times are on the way. Então, todos os melhores tempos, né, os tempos bons estão a caminho, estão chegando. Up and down, that's how energy stays alive. Yeah, up and down, that's how energy stays alive. Então, para cima e para baixo é assim que a energia se mantém viva. E ele repete, up and down, that's how energy stays alive. And I wouldn't have it any other way. Então, é assim, né, para cima e para baixo, altos e baixos, é assim que a energia se mantém viva e eu não ia querer que fosse de nenhuma outra forma. Olha só, bem interessante, né? Então, eu acho que é isso aí, é um flerte com a criatividade, com a ideia da poesia estar escapando às mãos criativas do poeta, assim, ele tentando recapturar a sua chama de criatividade. Talvez não seja nada disso, mas é para isso que serve a gente interpretar as letras, né? Nem sempre a gente acerta. Talvez acertei, talvez não. Conhece a história dessa música? Tem uma opinião diferente? Deixa embaixo nos comentários. Mas me remete muito aí essa ideia, assim, né? E
talvez até uma coisa meio, uma epifania em si mesmo, assim, uma coisa meio meta, né? Eu vou escrever uma música para falar por que eu não tenho criatividade para escrever uma música. E aí isso aí desbloqueia as portas criativas e a própria obra se concretiza e acaba sendo feita. Então, essa é a minha viagem, esse é meu chute, e eu consigo totalmente enxergar essa música sendo produzida e estando em um dos discos do Chili Peppers. Obrigado a todos que estão me recomendando músicas mais animadas, mais embaladas. É muito bom ver o John Frusciante fazendo harmonias para ele mesmo. O final da música é fantástico, tudo quebrando alto nível de energia, assim como ele fala na letra da música. Então, acertei meu chute? Concorda com o que eu disse? Não concorda? Tem entendimento melhor? Deixa embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.